Agora a gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse há pouco que continuará bombardeios ao Irã caso os países não cheguem a um acordo para estender o cessar-fogo até o prazo final de amanhã à noite. E sobre isso vamos conversar então com Karina Calandrin, professora de Relações Internacionais do IBMEC em São Paulo. Muito boa tarde, professora. Bem-vinda ao CNN 360. A gente ainda não tem certeza, né, se a delegação de Teherã vai ou não participar da segunda rodada de negociações. Também não sabemos se haverá, no fim das contas, uma segunda rodada de negociações. Enfim, o que dá para esperar? O prazo está passando. Gostaria que a senhora traçasse os cenários possíveis. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É exatamente esse cenário que você trouxe para nós, né? Ainda é muito incerto, nós não temos ainda clareza sobre como se dará, né, o cenário das negociações. É claro que Donald Trump tem feito ameaças, já é bem típico da postura dele esse tipo de ameaças, então, como essa retomada dos bombardeios ao Irã. Caso o Irã não concorde com os termos propostos pelos Estados Unidos para este acordo, principalmente relacionado ao Estreito de Hormuz, que agora, né, neste momento, enquanto falamos, está fechado pelos Estados Unidos, né, lembrando que antes do cessar-fogo estava fechado pelo Irã. Então, é um ponto aí importante nessa tratativa da nova fase do cessar-fogo. Então, é difícil ainda termos uma certeza de como isso acontecerá. Ao meu ver, o cessar-fogo vai continuar, porque também não há interesse dos Estados Unidos em continuar os ataques. Porém, o Estreito de Hormuz pode permanecer fechado, apesar da pressão internacional, o que é perigoso para Donald Trump, porque até seus aliados, né, têm pressionado para a reabertura do estreito, uma vez que afeta a economia internacional, e isso não é favorável até aos próprios aliados, né, de Donald Trump. Então há uma pressão grande para que o estreito seja aberto e a economia internacional retome ao padrão anterior à guerra. Professora, justamente, né, sobre essa questão, porque parece cada vez mais difícil resolver a equação sobre o funcionamento do Estreito de Hormuz, né? Então, Irã fez o bloqueio, Estados Unidos fez o bloqueio do bloqueio, né? Na atual situação, como a comunidade internacional pode influenciar, né, pegando do gancho que a senhora nos deixou, a comunidade internacional pode influenciar os Estados Unidos ou até mesmo o Irã? Conforme eu disse, né, essas pressões que têm sido feitas dos próprios aliados. Então, se no início havia um apoio, por exemplo, dos países membros da OTAN aos Estados Unidos, então na guerra no Irã, então tínhamos um apoio da França, da Alemanha, até mesmo, né, do Reino Unido, à posição dos Estados Unidos, esse apoio vem diminuindo. Esses países têm feito críticas aos Estados Unidos, dito que a guerra tem que acabar, né, que o bloqueio tem que terminar. Então, esses países que são aliados, tradicionais dos Estados Unidos têm feito críticas cada vez mais intensas à postura americana. Do outro lado, isso pode acontecer também aos países que são aliados do Irã, principalmente China e Rússia, que podem fazer uma pressão para a reabertura do estreito. Então, como, né, ali é um canal importante, principalmente para o escoamento da produção de petróleo internacional, isso afeta, né, as cadeias de produção e as economias globalmente. Não é algo que envolve apenas Irã, apenas Estados Unidos ou os países ali do entorno. Isso afeta a economia global. Então, há um interesse de diferentes países ao redor do mundo para que a situação se normalize. E isso pode ser algo, né, pode ser visto positivamente para que a guerra se encerre e o conflito acabe. Porém, é claro, os Estados Unidos têm feito muitas exigências ao Irã e o que o Irã não pretende atendê-las na sua totalidade. E é assim que se encontram as negociações no momento. Sobre essas exigências dos Estados Unidos, né, entre elas, e não sei se a senhora concorda, mas uma das mais difíceis ali é a questão de o Irã abandonar o seu programa nuclear, seu enriquecimento de urânio e até entregar
aos Estados Unidos o urânio enriquecido. Donald Trump chegou a falar isso publicamente, Irã negou. Enfim, em relação ao programa nuclear iraniano, Trump diz que não abre mão dessa exigência. E como a senhora vê o posicionamento do Irã, o quão dispostos eles estariam, pelos sinais que eles já deram até agora, a de fato abrir mão desse ponto específico? Eu concordo que esse é o ponto mais difícil do acordo, juntamente com o Estreito de Hormuz, né? Então, esses são os pontos mais sensíveis, porque os Estados Unidos exigem o fim do programa nuclear, juntamente com o fim do controle iraniano no Estreito de Hormuz, né? Então, esse controle teria que ser passado aos Estados Unidos ou algum aliado dos Estados Unidos. Isso o Irã também não aceita. Eu não vejo o Irã cedendo totalmente a essas exigências, então teria que ser encontrado um meio termo. Então, algo que permita ao Irã talvez continuar com um programa nuclear para fins pacíficos, que é sempre o que o Irã alegou, né, que o uso da tecnologia nuclear não seria para a construção de armamento nuclear, mas sim para a produção de energia elétrica. Então, alguma forma, então, o enriquecimento de urânio seria permitido para este fim, com, é claro, visitas e fiscalizações, por exemplo, da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que é um órgão da ONU. O Irã, ele é membro do TPI, do TPI, não, desculpa, do Tratado de Não Proliferação, TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, esses termos dariam uma credibilidade para o Irã. Porém, Estados Unidos, Israel discordam e dizem que o Irã não é confiável. Então, eu acredito que o Irã não vai ceder totalmente e teria que encontrar um meio termo, os Estados Unidos também teria que ceder de alguma forma para encontrar ali um acordo para que a guerra chegasse ao fim. E para encerrar, gostaria de saber a sua leitura de cenário, caso o cessar-fogo não seja prorrogado, né? A gente sabe que o prazo termina amanhã à noite, se não houver um acordo. Donald Trump disse que vai bombardear o Irã. Então, queria, num cenário mais trágico de suspensão, de encerramento mesmo desse cessar-fogo amanhã, como a senhora vê o cenário? Eu vejo como uma perda muito grande para os Estados Unidos do ponto de vista político, né? Então é importante deixar separado, não estou falando do ponto de vista militar, estou falando do ponto de vista político. Isso porque, como eu disse, os Estados Unidos já têm sofrido muitas críticas dos seus aliados internacionalmente, mas também têm sofrido muitas críticas domesticamente. Então, tanto membros do Partido Republicano têm criticado a administração Trump, e, é claro, também todos os do Partido Democrata. Então, isso tensiona muito a política americana em um momento agora de eleições, né? Os Estados Unidos vão passar pelas eleições agora do Congresso, né? As eleições de meio de mandato, agora em novembro deste ano. Então, é um momento importante para a administração Trump para sentir como está o termômetro, né, da população, se a população tem aprovado ou não o seu governo, e que o Partido Republicano precisa para ganhar maioria no Congresso e continuar assim que o governo continue aprovando suas políticas, tenha governabilidade garantida pelo restante do mandato de Donald Trump. Então, é muito preocupante, né, essas críticas que o governo tem sofrido, tanto internacionalmente quanto domesticamente. Então, a retomada da guerra e a retomada dos ataques prejudicaria a imagem do governo, tanto, né, como eu falei, no aspecto interno e internacional.